Pois bem, vamos agora à página 40 do nosso livro de Paracletologia. Vamos estudar sobre mais um símbolo do Espírito Santo, o selo. Bom, coloquei um versículo aí para nossa meditação, Efésios 1,13, que diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Bom, entender o que significa esse sinal, esse selo. Já comentei uma vez com vocês sobre o significado da palavra selo no grego. Se você pegar um dicionário de grego, Strong, por exemplo, ele diz que essa palavra, esferagizo, ela possuía 3 aplicações. Era um sinal de autoria, alguém que colocava um selo, dizia, olha, eu sou o responsável, eu sou o autor do conteúdo dessa carta. Um rei, com uma mensagem, havia o selo, é o selo do rei, então o rei é o responsável, por esse conteúdo. Então, é um sinal de autoria, para falar da obra que o Espírito Santo faz em nós. Tá ok? Também é um sinal de proteção. O selo é um sinal de proteção, estão selados, estão protegidos, e também um sinal de posse. Porque a mesma palavra, o mesmo termo, ele era utilizado também para descrever a posse de uma terra. Ok? Era utilizado para descrever a posse de uma terra. Então, o selo tinha essas 3 aplicações. Bom, o próximo versículo que eu coloquei aí, a gente diz que dessas 3 aplicações que eu falei, esse próximo versículo de Timóteo está falando de posse, vamos assim dizer. Não? Está falando de posse. Ele diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Veja, está falando de posse. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, aqui o termo selo, dizendo, ele conhece os que são seus, ele conhece aqueles que ele possui. Então, o termo selo, ele significava isso também, como posse. Eu comento mais abaixo. Esse símbolo nos dá a ideia de possessão e segurança. Somos propriedade de Deus e sabemos isso pelo Espírito que em nós habita. Vamos ler Romanos 8,16. Abra aí a sua Bíblia. Que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Claro que no grego está escrito lá o termo pneuma, tanto no primeiro quanto no segundo o Espírito. É a mesma palavra, mas no primeiro se refere ao Espírito Santo, por isso ele está com letra maiúscula. O mesmo Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, ou seja, com o Espírito do homem, que somos filhos de Deus. O comentário prossegue. Antigamente, em Éfeso, havia o seguinte costume: um comerciante ia ao porto selecionar certo tipo de madeira e então o marcava com o seu selo, que era um sinal de reconhecimento de possessão. Mais tarde mandava o seu servo com o selo e ele trazia a madeira que tivesse a marca correspondente. Antes até de ler 2 Timóteo 2,19, na história recente a gente tem registro de costumes semelhantes. Por exemplo, aquela revolta nos Estados Unidos que ocorreu para se livrar do governo inglês, aquela revolta que foi retratada naquele filme O Patriota, com Mel Gibson, aquela revolta ali, ela nasce, segundo a história, e é retratado no filme também. A revolta nasce porque, claro, quando o indivíduo cortava madeiras lá, chegava o governo inglês, pegava as melhores madeiras, Não, isso aqui faz parte, isso aqui pertence à coroa. O imposto que você cobra, das colônias, como Portugal cobrava do Brasil.
Até que chegou um ponto, os Estados Unidos foi crescendo, e eles resolveram desafiar a Inglaterra, né? Mas diz que o governo inglês chegava, né, o representante da coroa, e botava um selo ali. Essa madeira aqui é a melhor, essa aqui é a do rei. Aí o indivíduo reclamando, mas você vai pegar a melhor é do rei. E as pessoas sempre reclamando, né? Mas interessante, ele usava um selo, até retratado em filmes, em documentários, né? Pois bem, vamos ler segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Não, desculpe, nós já lemos esse versículo, né? Foi o versículo anterior. Nós já lemos. O comentário prossegue, está repetido aqui. Logo, esse símbolo nos ensina que somos posse do Espírito Santo e com ele estamos seguros, né? Alguém pode até considerar contraditório nós que pregamos o livre-arbítrio falarmos em posse. Tá? Mas é exatamente isso. A questão é que nós somos posse, nós somos servos, nós somos escravos livres. Por quê? Porque nós pedimos para ser escravos. Era a simbologia no Antigo Testamento do escravo voluntário. Né? Quando chegava o ano do jubileu, aquele momento de 50 em 50 anos, e que o Senhor tinha que dar liberdade a todos os escravos, o escravo podia falar, olha, eu não quero sair das tuas terras, eu não quero liberdade, para mim me é melhor ser teu servo, viver aqui, né? E no exemplo bíblico lá ele ainda fala aqui, eu consegui esposa, filhos, você me trata com justiça, então eu quero ser um servo voluntário, porque é melhor te servir, ser servo contigo do que ser livre lá fora. E aí, na simbologia estabelecida, o Senhor levava ele diante dos juízes e furava a orelha dele. Por isso que você pegar no Salmo 40, nas Bíblias antigas, estava escrito, as minhas orelhas furastes. Então, se você pegar nas Bíblias mais novas, está escrito, os meus ouvidos abristes. Não? Na verdade, quando Davi está dizendo, as minhas orelhas furastes, ele estava dizendo, eu sou um servo voluntário, né? Eu reconheço que o Senhor é melhor eu ser servo, né, do Senhor do que ser livre, escolher outro caminho e lá eu vou sofrer. Então eu sou um servo voluntário. Esse é um exemplo, né? Por isso ele diz, as minhas orelhas furaste. Aí mudaram a tradução nas Bíblias mais recentes. Você vai encontrar os meus ouvidos abristes, que eu não achei bom. Bom, o comentário prossegue. O Espírito Santo nos garante a segurança de que estamos marcados para aquele grande dia. 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 24. Abra sua Bíblia. Ele diz o seguinte, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, ele transmite essa segurança, tá bom? E diz como é que você conhece que ele está em nós, né? Através do Espírito que ele nos tem dado. Então, o selo, ele traz esse significado de proteção, também de segurança. É claro que sempre surge o debate nessa hora, né? Porque alguns falam, se tem selo, pastor, então por que alguns se desviam? Não? Bom, eles se desviam porque eles têm livre-arbítrio. Eles se desviam porque eles têm livre-arbítrio. Na comparação, quando Jesus Cristo disse, as ovelhas que o Pai me dá, ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, ou seja, ninguém me toma. Aí os calvinistas usam, olha aí, ninguém te toma das mãos de Jesus, mas não está proibido ou impedido de a ovelha querendo sair, Jesus impedir.
Está dizendo, ninguém toma, Satanás não vai tomar uma ovelha das mãos de Jesus. Mas se a ovelha quiser sair dos braços de Jesus, se ela quiser sair da proteção de Jesus, então ela pode sair, tá ok? Bom, o comentário prossegue. Devemos ter cuidado para não fazermos algo que possa, vamos dizer, entristecer, né, e destruir a impressão do selo. Não, por quê? Porque o homem pode perder a salvação? O homem pode perder a salvação. Ele usa o livre-arbítrio. Então você está protegido com o Espírito Santo, assim como Jesus também te protege. Ele diz, né? Ninguém pode te tomar das minhas mãos. Então você está protegido. Agora, se a ovelha quiser sair das mãos de Jesus, né, então isso pode acontecer. Bom, Efésios capítulo 4, versículo 30, diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você entristecendo, né, que tipo de ofensa você pode falar ao Espírito Santo? Então, por isso eu vejo, né, nas igrejas muitos alunos, às vezes pessoas comentando, ou questionamentos que chegam até mim. Por exemplo, uma pessoa que fez um comentário sobre alguém exercendo o dom espiritual de maneira errada, e aí disseram para ela que ela estava blasfemando contra o Espírito Santo. Bom, isso não é blasfemar contra o Espírito Santo, né? Isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir aos demônios uma obra do Espírito Santo. E a pessoa pode estar fazendo isso, né, vamos dizer, por ela estar tendo um entendimento errado daquele dom. Já vi pessoas que ela acredita no dom espiritual, mas está falando sobre outra pessoa que o que ela faz não é dom espiritual, e a outra falou que ela estava blasfemando, né, mas nesse caso não era blasfêmia, era questão de entendimento, né, entre elas, ok? Então, de todo o estudo do Espírito Santo, é uma parte, né, que nós ficamos pensativos, porque eu citei exemplo de palavras, mas nós também podemos entristecer o Espírito Santo de outras maneiras, ok? Porque o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas e está fazendo de nós um testemunho, vamos dizer, para a humanidade, para os nossos vizinhos, para as pessoas, né? E um momento que a igreja falha, ok? Um momento que a igreja falha, é claro que é mais um exemplo, né? Isso vai causar uma tristeza no Espírito Santo. Então, tem a questão da tristeza como a palavra que você pode falar, mas também as suas ações podem entristecer o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus, vamos dizer, se alegra quando o pecador se arrepende. Está falando de Deus, está falando do Espírito Santo. E também podemos dizer que Deus se entristece por uma alma que se perde, ok? Ou por uma pessoa que se desvia. Bom, prosseguindo, na página 41, vamos agora para o quinto símbolo, que é o azeite. Que o azeite era assim, uma das simbologias mais ricas no Antigo Testamento, no mundo antigo, no mundo da Bíblia. Não? Por isso é que ele vai ser também um símbolo do Espírito Santo, né? Um símbolo de unção, tá ok? Eu comento, espiritualmente falando, é perigoso não estarmos com as nossas lâmpadas cheias de azeite. Devemos sempre recordar o exemplo das virgens prudentes e das loucas registrada em Mateus 25. Bom, lembrando, o que representa aquelas virgens? Representam um grupo de pessoas prudentes e outras imprudentes. Não está falando diretamente do arrebatamento da igreja. Ali não são 10 igrejas, como alguns propõem. Ali está falando, o tema é vigilância. Ok? A noiva ela está em casa esperando o noivo e as virgens que eram companheiras da noiva. Então ali está falando de vigilância e vigilância daquelas virgens que iriam acompanhar o cortejo até a casa da noiva. Então o tema é vigilância. E para o cortejo, vamos dizer, normalmente elas tinham que ter lamparinas. Né? Normalmente esse cortejo, até como um sinal
para causar uma expectativa da noiva, normalmente era feita à noite. Tá bom? Normalmente era feita à noite. E as pessoas então viam quando vinha aquele cortejo, o noivo e as que hoje chamam de damas ou padrinhas, padrinhos, madrinhas, né? Tá bom? Lá tinha esse cortejo também, então elas precisavam do azeite. Elas precisavam do azeite. Hoje o cortejo é só ali dentro da igreja, mas antigamente tinha essa parte mais bonita, né? Tinha essa parte mais bonita, ok? Então, ali é um símbolo de vigilância. Ter azeite significa vigilância, né? Porque nós estamos vivendo, como a igreja sempre viveu, né? A igreja sempre viveu num período que é necessário vigilância, tá ok? Bom, eu comento abaixo. O azeite, na época bíblica, nos ensina que o Espírito Santo em primeiro lugar, alimento. Essa é a primeira simbologia do Espírito Santo. O azeite, ele era, até hoje, é um alimento importante, né? E no mundo antigo, muito mais, tá ok? Eu comento, no mundo bíblico, como nos dias de hoje, o azeite é usado como alimento. O azeite é recomendado como alimento principalmente para proteger o coração e o cérebro. Então, falando do Espírito Santo como alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, em primeiro lugar, o azeite ele era um alimento no mundo antigo. Também ele era um combustível. Em Êxodo 27, versículo 20, ou como no exemplo das 10 virgens, né? A mão ali era um combustível. As lamparinas eles usavam azeite. Depois foram desenvolvendo outros sistemas, hoje é elétrico, né? Mas antigamente o mais comum era o azeite. Em Êxodo 27, versículo 20 diz: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam um azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então, no tabernáculo, estava lá o castiçal, as 7 lâmpadas do castiçal que iluminava o lugar santo. O castiçal ficava no lugar santo, a segunda parte do tabernáculo. Lembre-se, o pátio, a parte de fora, o lugar santo e depois o santo dos santos. Então, o castiçal ficava no lugar santo e a função dele era iluminar aquele local onde o sacerdote ia até o altar do incenso, ali no lugar santo, para interceder, tá bom? Pelos pecados do ofertante. Então a função dele era iluminar. Como que ele iluminava? Esse versículo diz, né? Era um azeite que eles colocavam ali e tinha um pavio que ficava ali molhado no azeite e aquele pavio aceso, né? E ele sempre botando o azeite ali, então aquela lâmpada, aquela luz, melhor dizendo, é uma lâmpada, né? Aquela luz, ela iluminava. Então, o azeite ele tinha esse símbolo de combustível no mundo antigo, né? Eu comento, o azeite era usado como combustível das lâmpadas por diversos povos e também por Israel. Um outro exemplo é para a cura. Coloquei aí Lucas capítulo 10, versículo 34, que diz o seguinte: E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Bom, essa é a história do bom samaritano, né? Lembrando que alguns chamam de parábola, mas não é uma parábola, é uma história real, aparecem nomes próprios, é uma história real, ok? Bom, como que ele aplicou o azeite e o vinho? Tá bom? Nós sabemos que o vinho ele era utilizado antigamente para limpar uma ferida, ok? Ele era utilizado para limpar uma ferida. Então aquele homem ele apanhou, então primeiro certamente usou o vinho para limpar a ferida, e o azeite ele era utilizado como anti-inflamatório. Eu tenho até que comentar, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que o vinho foi para anestesiar o ferido, né? Anestesiar o ferido, e o azeite para ungir, fazer uma oração por ele. Não, aqui está retratando a vida comum, como eles utilizavam,
Então o vinho ele era utilizado, você caiu, se feriu, né? Hoje você tem uma série de coisas aí para você poder lançar sobre uma ferida para limpar uma ferida. Mas naquele tempo era normalmente o vinho para limpar e como anti-inflamatório o azeite. Tá bom? Eu comento abaixo, o bom samaritano usou o azeite sobre a ferida por este ser anti-inflamatório e cicatrizante. Ou seja, o azeite era usado para ajudar a curar feridas. E também era utilizado para unção. Eu comento, o azeite era usado para ungir sacerdotes e reis. Por isso também Pedro diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Bom, vamos lembrar que todos os cristãos são sacerdotes. Nós acreditamos que todos os cristãos são sacerdotes. Mas esses sacerdotes, eles têm, vamos dizer, divisão organizacional dentro da igreja, tá bom? Que são aqueles chamados dons de serviço, tá bom? Né? Outros com dons ministeriais, outros com dons espirituais, essas três classificações de dons, como a igreja é governada, tá bom? E normalmente aqueles que têm os dons ministeriais, que estão em Efésios 4:11, eles são chamados também de sacerdotes. Tá bom? Mas nós acreditamos que todo o povo é sacerdote, todo cristão é um sacerdote. Bom, eu coloquei aí Atos 10:38, que diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus ungiu. A unção, como nós conhecemos, vem da simbologia até da pomba, que nós vamos estudar mais abaixo. Mas, então, essa simbologia dessa unção, ela vinha do sacerdote. Ela vinha do sacerdote. Por exemplo, lá no Salmo 133, né, que fala quão precioso é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso, né, sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Então aquele óleo ali está falando da unção. É claro que a unção que os sacerdotes tinham, eles recebiam a unção do Espírito Santo no Antigo Testamento, sim, mas não era como a unção da igreja. Desde que Jesus executou a obra expiatória, ele prometeu uma unção maior para a igreja. Ele prometeu que eles que já tinham recebido o Espírito Santo já operava neles. Mas havia uma simbologia, até como foi profetizado no Antigo Testamento, que a igreja deveria nascer, o tempo dos gentios deveria iniciar no dia de Pentecostes. Então Jesus deixou essa promessa e no dia de Pentecostes a igreja recebeu essa unção. Então o Salmo 133, quando fala daquele óleo precioso, está falando da unção. O óleo, ele é um símbolo, né, do Espírito Santo. Até quando nós, vamos dizer, usamos o óleo na igreja para orar, a igreja utiliza, né? Quando alguém está enfermo, você usa um óleo. Por quê? Porque o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Quem é que vai, de fato, operar o milagre? É o Espírito Santo. Tanto que não faz sentido, como eu já vi alguém, não vamos orar hoje porque não tem o óleo. O óleo é um símbolo, tá ok? O óleo é um símbolo. Mas quem vai realmente operar o milagre, claro, é o Espírito Santo. Bom, e desses dons espirituais, dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço, que está resumindo, vamos dizer, o que o Espírito Santo ele concede à igreja como sacerdote. Eu queria que você abrisse aí em Romanos 12, versículo 20. Eu separei um versículo aqui, porque esse Romanos capítulo 12 é que fala dos dons de serviço, né? E lembrando que dons são dádivas. Existem os dons espirituais, de 1 Coríntios 12, os dons ministeriais de Efésios 4:11, e aqui são chamados dons de serviço. Né? Você atender o seu irmão, você ajudar o seu irmão, você ajudar o pobre. Tá bom? Todos se ajudarem. Ele diz, Romanos 12, versículo 20,
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Então, os dons de serviço, simbolizados aí nas unções, né, que a igreja recebe, podemos chamar das 3 unções, né, que são os 3 dons: dons ministeriais, dons espirituais e dons de serviço, né, essas 3 unções que a igreja recebe. Os dons de serviço, porque alguém pode falar, a pessoa que trabalha na portaria, ou a pessoa que trabalha visitando, aquelas pessoas que têm um ministério lindo, que é visitar em hospitais, né? Eu dei uma aula na convenção para pessoas que trabalham em hospitais e eles estavam precisando fazer um curso de capelania. Até aproveito, se vocês quiserem fazer o curso de capelania, faço da Confraderge, é bom, né? Eu dou aula lá, né? Mas é bom mesmo. Mas esse grupo de pessoas que participaram, eram pessoas que trabalham em hospital e estavam precisando renovar a carteirinha para poder entrar. A quantidade de testemunho que eles têm é maravilhosa, né? Então você tem assim um intervalo, a oportunidade de conversar. Isso são também, vamos dizer, de atender, visitar as pessoas nos lares, que era, por exemplo, também, esses dons de serviço. Ele ainda traz um resultado interessante, né? Como interpretar que vai amontoar brasas de fogo sobre a nossa cabeça? Está falando da graça de Deus, é claro. Então, esse trabalho resulta numa ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, definida aqui por Paulo como uma grande quantidade de brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Bom, prosseguindo agora no item 6, estamos agora na página 43, vamos falar da simbologia da pomba. A pomba simbolizando o Espírito Santo. Bom, como o animal era visto antigamente, né? E como é visto até hoje de uma certa maneira, diz que os homens que criam pomba, é muito fácil chegar perto desse pássaro, né? E ela é usada historicamente como aquele símbolo que eu falei para vocês. Os judeus falavam que a forma como a pomba ela fica sobre seus filhotes, como ela é um animal, um pássaro, né, dócil, você consegue ver, né, ter um criadouro e ela fica ali perto da tua casa, no local onde você pode chegar para ver como ela fica sobre os seus ovos que estão ali sendo chocados para trazer a vida, né? E uma série de simbologias, tá ok?